Bom, vamos lá. Hoje eu vi a programação Centro de Mídias, a professora vai começar com Química Orgânica. Então a aula de hoje, assistam, é interessante, acredito que vai ser, né, o tema, é hidrocarbonetos, mas vai ser contextualizado com petróleo. Então vai começar a falar de petróleo, gás natural, carvão mineral, que são as fontes naturais de hidrocarboneto, e depois vai para a parte de nomenclatura. É claro que não é muito aprofundado, né? Mas agora vai começar a conversar com o centro de mídias. Hoje, na verdade, a gente vai terminar hidrocarbonetos, para depois ir para as outras funções. Cadê minha tela de hidrocarbonetos? Aqui. Vamos dar um F11. Antes de falar dos hidrocarbonetos cíclicos e aromáticos que falta, vamos revisar aqui algumas coisinhas. Então, este é a FATEC, um exercício simples. Foi usado aqui um modelo molecular que a gente encaixa, né, as bolinhas representam os átomos, daí diz que as esferas, os carbonos estão representados por esferas pretas, o hidrogênio por esferas brancas. As hastes representam ligações químicas covalentes, sendo que cada haste corresponde ao compartilhamento de um par de elétrons. Quer saber qual é o nome da molécula representada? Quantos carbonos tem? 2. Dois. Aí tem que lembrar, né? O prefixo de 2 carbonos. Qual é o prefixo de 2 carbonos? Et, né? Et. Isso. Vamos relembrar aqui. 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 but. Depois vai para pent, hex, hept, fica mais fácil. Oct, none, dec. Bom, agora é o tipo de ligação. Qual o tipo de ligação que está representado entre os carbonos? Tripla, né? Tripla. Qual é o infixo de ligação tripla? In. Daí já dá para saber, né? Então é o etino, porque hidrocarboneto termina em O. Então, quando eu só tenho ligação simples entre carbonos, AN, uma dupla, IN, uma tripla, IN, duas duplas, GN. Certinho. Gente, para quem se interessar, vocês sabem que a FATEC aqui de Tu tem os cursos, né? Que apareceu o FATEC aí. E os cursos são bons e não é tão concorrido. É que não tem muitas opções, assim, digamos, né? Mas para quem se interessa por uma das opções, é uma boa escolha. Porque, embora seja uma graduação em nível... são cursos, a gente fala tecnológico, né? Mas são de 3 anos. Tem, né, uma qualidade a mais do que se for fazendo as particulares, que são de 2 anos. E depois vocês podem complementar, né? A graduação em si é uma formação inicial. Tem lá cursos interessantes. Para quem não quer mudar, por exemplo, da cidade, quer fazer, né, uma pública. Essa daqui é da UEL. A fórmula molecular do 2,3-dimetilbutano precisa montar para achar o número de carbono e de hidrogênio. Então, esse daqui já é uma cadeia ramificada. Então, a gente tem 2 grupos metil aqui, de composição, e a cadeia principal, que é o butano. Então, a gente vai colocar 4 carbonos. Primeiro, a gente vai montar a cadeia principal. Este but, o AN, a gente acabou de ver que indica que as ligações são simples. Agora, os grupos metil. O grupo metil é aquela ramificação que é o CH3. Esse aqui é o grupo metil. Acho que eu também falei para vocês do grupo etil, que daí vai ser o CH2
CH3, que é com 2 carbonos. O grupo etil também ele pode aparecer condensado, C2H5. A gente conta carbono 2, hidrogênio 5. Existem outros, tá? Talvez até um de 3 carbonos, de repente. Eu não sei se eu cheguei a falar da ramificação de 3 carbonos, mas seria aqui, eu posso pegar o propano, né, e tirar um hidrogênio para deixar a ligação livre, que é CH2, CH2, CH3, que é o propil. E é interessante que vocês montem, né? Porque mete um carbono, põe um carbono, 3 hidrogênios, deixa uma ligação livre, faz o CH3. Aqui o etil vem do etano, tira um hidrogênio, aliás, desculpe, para ficar a ligação que vai na cadeia principal. Propil vem do propano. Só que aqui no propil a gente tem a possibilidade de deixar a ligação livre aqui no carbono do meio. Daí é um outro tipo de radical, ele chama isopropil, que seria isso aqui. CH3 ou H3C aqui no começo. CH e uma ligação aqui livre para ir na cadeia principal, que é o isopropil. Parar por aqui, gente. Tem outras aí de 4 carbonos, mas até o isopropil eu acredito que já, para questões agora que são mais contextualizadas, né, já é suficiente. Tá. No carbono 2 e 3, vai por grupos metil. Como a gente está montando aqui, eu vou considerar o carbono 1, esse daqui mesmo, né, da esquerda. Como é um alcano, as ligações são simples, a prioridade aqui vai ser menor numeração mesmo para os grupos. Aqui não tem muito o que inventar, né? 2 e 3. E agora completa com hidrogênio. Então, a gente já sabe que carbonos são 6 carbonos. Então, fica entre essas duas, né? Ah, não, tem a C também. Agora, coloca os hidrogênios. Cada carbono com 4 ligações. Então, este primeiro carbono aqui da esquerda, que eu vou chamar de carbono 1. Quantos hidrogênios ele tem? 3. 3, né? Ele já faz uma ligação. Falta 3 hidrogênios. O carbono 2 agora na sequência. Falta Um hidrogênio. hidrogênio. Isso. Este aqui também. Também. E o outro é 3. Agora conta quantos hidrogênios teve no total. Dá 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E mais um para relembrar aqui. Esse aqui ele é ramificado, mas tem ligação, tem saturação, né? Tem ligação dupla. Então tem um composto aí. Analise o composto representado na figura a seguir. Tá vermelho mesmo. Bom, fala do nome aí. Vamos ver esse nome. Vai ter que achar a cadeia principal. Quando tem dupla, tripla, a cadeia principal é a maior sequência, então eu vou ligar duas pontas que tenha a maior sequência de carbonos com a insaturação. A dupla e a tripla tem que entrar. Então, eu não posso fazer isso aqui, por exemplo, e deixar essa dupla de fora. Ela vai ter que entrar. Então, opções. Eu posso fazer esse caminho aqui ficar muito curto, ó, 3 carbonos, dessa ponta até essa. Eu posso ir reto, e vai dar 1, 2, 3, 4, 5. E se eu fizer esse aqui para cima também é 5, e esse aqui para baixo também. Então, vamos usar esse aqui como cadeia principal mesmo, a linear. Tá? Sem fazer a curva. Se fizer a curva, vai dar o mesmo nome.
Achei a cadeia principal. Agora a gente vai ter que numerar. Qual vai ser o carbono 1 e por quê? Alguém lembra? O da direita, porque dá a menor numeração para insaturação, certo? Isso. Se não tivesse essa dupla, o carbono 1 daí seria o da esquerda, porque a gente teria 2 radicais aqui já perto dele, tá? Mas quando tem a dupla e a tripla, gente, a prioridade é em hidrocarbonetos, dupla e tripla. Depois a gente vai mudar de função. Tá, então eu vou por aqui. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Agora é só montar o nome. Já dá para ver que não está certo, né? Porque ele vai ficar 2, 4, 4 e não 2, 2, 4, trimetil. Então, o nome dele, depois a gente vai analisar as outras para relembrar também os conceitos aí. Vai ficar um grupo metil no carbono 2, daí tem mais 2 no carbono 4. Então, vou ter que colocar 2, 4, 4, trimetil. Tem exercícios mais antigos e livros antigos que trazem a numeração da insaturação assim na frente mesmo, tá? Não é isso que deixa errado. O que deixa errado é a numeração da cadeia. Que aqui no caso ele está considerando o carbono 1, esse daqui, né? Mas atualmente a gente coloca mesmo a posição da insaturação depois do número de carbono. São 5, pente. Daí não é 4, né? Esse 4 aqui acaba ficando errado também, que ele considerou o carbono 1 lá da direita, a ponta da direita. Vai ficar 1 pente, 1 eno. Entre o 1 e o 2, uso 1. Inclusive, esse 1, ele não precisa representar. Quando é 1, a gente pode ocultar para a posição aqui de uma insaturação. Ou, até se quiser deixar mais simples, 2, 4, 4. Pode até juntar tudo sem hífen. Trimetilpenteno. É a mesma coisa. Tá, então esse seria o nome correto. Então a letra A a gente já sabe que é a que eu vou assinalar porque ele quer a incorreta. Vamos ver as outras porque estão certas. Alguém vai perguntar alguma coisa? Eu, professor, você pode explicar por que é esse 244 de novo? Esses 244 é a posição dos grupos metil. Então, eu achei a cadeia principal, aqui é um composto de cadeia ramificada. Então, ele tem aqui, quando ele só tem 2 pontas de carbono, é normal. Quando tem mais que 2, é ramificada. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é achar a cadeia principal, que é a que eu marquei. É a maior sequência de carbonos e que tenha a insaturação nessa sequência, quando a cadeia for insaturada, que é a presença de dupla ou tripla. Daí eu numerei. O carbono 1 teve que ser a ponta da direita, porque já vai ser a menor numeração para essa dupla, que é a prioridade de numeração. Daí, se a gente olhar, no carbono 2 tem ligado um grupo metil, que é o CH3. E no carbono 4 eu tenho ligado 2 grupos metil, um em cima e um embaixo. Então eu começo o nome indicando a posição desses grupos. Então tem um grupo metil no carbono 2, daí tem um outro metil no carbono 4 e um outro no carbono 4. Como são 3 grupos metil, tem que aparecer 3 números, embora aqui seja 2 no mesmo carbono, tá? Então por isso que ficou 2 metil. Porque assim, ao invés de escrever 2 metil, 4 metil, 4 metil, a recomendação é abreviar e colocar então 2, 4, 4, trimetil. Tudo bem? Sim, professor. O que eu tava com dúvida é que eu achei que era só 2,4 só. Mas tá. Não, porque se eu colocar 2,4, daí seria dimetil, daí eu teria que sacar um fora aqui, tá? Então tem que colocar, mesmo se for no mesmo carbono, entendi. Bom, apresenta 2 carbonos com hibridização sp2
Alguém lembra qual é o carbono sp2? A gente tem carbono sp3, carbono sp2 e carbono sp. É o que faz ligação simples? O Em carbono uma... sp3... continue o que você ia falar. Não, com uma saturação? Tem uma dupla, isso, é insaturação. O carbono sp2 é o carbono que tem uma dupla e duas simples. Então, se a gente olhar aqui na estrutura, este carbono é sp2, o carbono 1 e o 2 também. Porque ele tem, se eu olhar o carbono 1, ele tem uma dupla e duas simples com cada hidrogênio. E se eu olhar o carbono 2, ele tem uma dupla, uma simples com o metil e uma simples com o restante da cadeia. Então, por isso que está certo, tá? O carbono sp3, só para relembrar, ele tem as 4 ligações simples e o carbono sp, ele tem duas duplas ou uma simples e uma tripla. É um alceno de cadeia ramificada, de cadeia aberta? Sim, é um alceno, tem a presença da dupla e a cadeia é aberta. Para ser fechada tem que formar o ciclo, né? Vai juntar aí, a gente vai ver como se fosse uma figura geométrica, enfim. É um hidrocarboneto ramificado de cadeia aberta. É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, é ramificado, tem mais de 2 pontas de carbono e cadeia aberta. 6 carbonos sp3? Sim. Este é sp3, né? Todas as ligações simples, os do metil, né? Os 3 do metil, e mais esses 3 aqui, ó. Esse e esse aqui. Muito bem. Já que eu falei aqui de novo dessas hibridizações, só vamos já aproveitar e colocar aqui para relembrar que as ligações simples são chamadas de ligação sigma, que às vezes, sei lá, usa o conceito. Aqui também né? Eu tenho essa sigma, que é simples, essa também. Da dupla, uma é pi e uma é sigma. Então, aqui no SP, duas duplas, uma é pi e uma é sigma. Tanto faz a de cima ou a de baixo, tá? É só para contar. Aqui no que tem uma simples e uma tripla, essa simples é sigma, e a tripla, ela é pi, sigma, pi. São conceitos. E também é bom lembrar que o carbono sp3 ele pode ser colocado em configuração espacial. Ele é espacial, então eu posso representar dessa forma. Então, quando aparecer cunha e tracejado, que é aquelas ligações na frente e atrás do plano, é do carbono sp3. Então, eu posso representar ele tetraédrico, que são duas ligações e o carbono no plano, uma ligação à frente do plano e uma atrás. Ele é espacial. O sp2 ele é planar, é tetraédrico, seria assim. Tetraédrico não, trigonal. Tetraédrico é esse aqui. Esse é espacial. Esse aqui que é trigonal é plano. E esse SP é linear, tá? Não tem muita opção aí. É retinho mesmo. E ângulos de ligação, também vamos lembrar os ângulos de ligação. O ângulo de ligação aqui no tetraedro é fixo, é de 109 graus aproximadamente. Tem os 28 minutos, mais 109 graus aproximadamente. Aqui é 120. E aqui é 180. Muito bem. Agora vamos terminar, então, os hidrocarbonetos. Tem os fechados, né? A gente vai por nome, então, primeiro as classes de cadeia fechada. Bom, eu posso ter aí minimamente, né, que aparece como classe, os ciclanos ou cicloalcanos. Então, eles vão ter só ligações simples e a cadeia, ela é fechada, por isso que é cíclico agora. Aqui tem um exemplo, depois a gente vai ver o nome. Fórmula geral CnH2n. Então, se eu tiver
N é o número de carbonos. Então, por exemplo, se eu tiver 3 carbonos é o mínimo, né, gente? 2 não dá para fazer ciclo. Se eu tiver 3 carbonos, hidrogênio vai ser 2 vezes 3, que é 6. É isso que a fórmula geral indica, não precisa decorar, não. O cicleno ou cicloalqueno, eu vou ter uma dupla. Também tem com 2 duplas, tá? É que aqui, assim, a gente traz a classe mínima, não vai ficar colocando para quando a gente tem muitas ligações, enfim. Aqui é a classe mínima. E tem os aromáticos. Esse nome areno aqui, ele já é bem antigo, tá? Não tem necessidade. Mas os aromáticos, quais vão ser os que eu tenho o anel benzênico na estrutura? Que é 6 átomos de carbono com 3 duplas alternadas ou com aquele círculo no meio. Esses são os principais aí. Daí a gente vai ver a nomenclatura. Antes, eu só vou voltar uma coisinha aqui, gente. Porque quando fala das classes... Não, eu vou falar no final. Não vou falar agora não, porque está sem espaço. Depois eu falo. Vamos para os nomes, então. Nome. A diferença é que eu vou ter que escrever ciclo antes do nome. Quando for assim, ó, ciclano ou cicleno, só, sem ramificação, nada, eu vou escrever ciclo. Então, vai continuar contando os carbonos. Aqui, ó, tenho 3 carbonos? Tenho. Prop. Antes eu já vou escrever ciclo, porque eu estou vendo que ela é fechada. Ciclo. Agora eu já vou emendar tudo. Prop. As ligações são simples. AN, hidrocarboneto O. Ciclopropano. Então, tem o propano, que é aberto, e o ciclopropano, que é fechado. Então, o nome do quadrado, que aqui não é quadrado, vai ser ciclo, 4 carbonos. Qual é o prefixo de 4 carbonos? Nossa, esqueci. Tem que ir treinando para lembrar. Ciclobutano. Ciclobutano. E esse aqui de baixo, ele tem uma dupla. Nesse caso aqui, gente, não, quando existe a necessidade de numerar, é que eu não vou ficar aprofundando nomenclatura, senão a gente fica até o final do ano, só fazendo nomenclatura de hidrocarboneto. Assim, aqui não tem ponta mais próxima para eu pôr, né, do carbono insaturado. Então, o que a gente considera? Se eu precisar numerar, o carbono 1 e 2, ele vai ser esse daqui da dupla. Ou seja, quando só tem aqui uma dupla, conforme a dupla vai mudando, o carbono 1 e 2 muda junto, né? Então, não existe a necessidade de numerar. Se eu representar isso daqui, é o mesmo composto. Ele só girou. Só foi representado de outra forma no plano. É o mesmo composto. Então, resumindo, pode colocar sem numeração, porque a dupla sempre vai estar entre o 1 e o 2, tá? Ciclo. Aqui são 5. Pente. E tem uma dupla. Então, vou pôr ciclopenteno. Os aromáticos, a gente não vai fazer a nomenclatura contando carbono, porque senão vai ficar um nome muito longo. Então, o que a IUPAC recomenda? A gente está falando de nomenclatura oficial, IUPAC, né, da União Internacional de Química Pura e Aplicada, quando a gente faz a tradução aí. A IUPAC recomenda o seguinte: quando eu tenho isso aqui, eu vou chamar de benzeno. O anel benzeno, né, então o que é? São os 6 átomos de carbono com as 3 duplas alternadas e os hidrogênios. Então, eu olho isso daqui, eu chamo de benzeno. Isso ou isso, tá? É um hidrocarboneto aromático, parece bastante. Quando tem 2 condensados, um grudadinho no outro, ou assim, daí a recomendação é chamar de naftaleno, que é o que é o constituinte da naftalina. A naftalina é o naftaleno, C10H8. A naftalina é aquele que usa para
para traça no armário, na gaveta. Na verdade, não se usa muito mais, né? Que o cheiro de naftalina é meio complicado. Também tem o antraceno, deixa eu colocar ele aqui, que são 3 condensados. Eu acabei não colocando. Então, não vai pedir para fazer o nome oficial. Bom, vai ficar meio torto, mas aqui é o antraceno. O que aparece muito é o benzeno, né? Não sei se vocês perceberam, aqui nesse primeiro anel eu tenho as 3 duplas. Quando eu grudei o segundo, né, foi feita a condensação aí dos anéis, saiu uma dupla, porque senão ia estourar o número de ligações do carbono. Então, quando a gente representa, olha isso daqui e vai passar para a estrutura que eu mostro as ligações, tem que tomar cuidado com né, esse detalhe, porque o que acontece aqui, né? Deixa eu só, já que eu toquei no assunto. Quando a gente tem só o benzeno, assim, né? Eu tenho 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. Daí o que acontece? Para eu colocar um outro aqui, aqui estão os hidrogênios. Esse aqui é o primeiro, seria, né? Para entrar o outro anel, esse carbono ele já está com 4 ligações, e esse também, então não tem como ligar. Então, para que ocorra, isso é por reação química, né? Esses 2 hidrogênios acabam saindo, por isso que a ligação aqui não tem mais, para entrar a ligação com o carbono. Vou apagar isso aqui, senão depois quem for ver o slide não vai saber do que se trata. Bom, então apareceu só um núcleo é benzeno, 2 núcleos naftaleno, 3 núcleos antraceno. Cadeia mista agora. Tem uma parte fechada e uma Professor, parte... Oi. você pode voltar naquele slide anterior, esse daí que você está agora, só para eu printar o nome, esse daí. Pronto, obrigada. Nada. Aqui eu trouxe um grupo metil, né? Então vamos fazer um nome aqui dessa cadeia mista. Então ela tem a parte fechada e tem um grupo metil. Como só tem um grupo metil, o carbono 1 é o do grupo metil, ou seja, não precisa numerar. Então, ó, nos ciclanos e aromáticos com a presença de um único grupo, não há necessidade de numeração. Então esse aqui vai ser o metil. Pode emendar tudo. Ciclo, prop, né? 3, propano. E esse de baixo vai ser o metil. Qual que é o nome desse aromático? Eu mostrei ali em cima. Exar, alguma coisa, professor? Não, então, esse aqui é o anel benzênico. Então, a gente não vai contar carbono, senão seria Naftaleno? Não é naftaleno. benzeno. Não, o Benzeno. naftaleno, esse aqui é o metilbenzeno. Porque aqui é o grupo metil e aqui é o benzeno. O metilnaftaleno, eu teria que ter 2 núcleos condensados e puxar um grupo metil. Então, esse aqui é o metilbenzeno. Benzênio, não. Tem um I ali que não faz parte. Metilbenzeno. Benzeno. Ele tem um nome usual importante, que às vezes aparece, que é tolueno. É um solvente. Tem um cheiro interessante para algumas pessoas, mas não é recomendado. O cheiro de né? Inalar solventes. Vicia. Não pode. Certo. Então, tranquilo. Só vou passar mais 2 aqui, tá? Não vou ficar aprofundando, não, que não é muito foco. Daí, aqui eu tenho mais grupos. Então, digamos assim, tem esse aqui não é o benzeno, tá, gente? Aqui não tem as duplas alternadas, então a gente vai fazer a nomenclatura, né,
nomeando mesmo aqui, numerando, aliás. São 6 carbonos, ok. Só que aqui eu não posso colocar só metil, o nome do ciclo em si, vamos só montar o nome do ciclo. São 6, né? Ciclo hexano. Se eu colocar metil ciclo hexano, eu estou tirando um grupo metil fora. São 2. Então, eu vou ter que posicionar. Em qual carbono, né, está, então, esses grupos metil? Estão os grupos metil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um grupo metil para ser o carbono 1, tá? Tanto faz. Vou escolher esse aqui. E agora, eu vou garantir a menor numeração. Então, eu vou no sentido horário ou no anti-horário. Se a gente for no sentido horário, o outro grupo metil vai estar no carbono 3. Se eu for no sentido anti-horário, vai demorar mais para chegar. Então, aqui a gente não tem ponta, né? Por ser o ciclo, a cadeia principal sempre vai ser o ciclo, quando for mista. Então, a gente vai testar o sentido horário ou anti-horário. 1, 2, 3. Então, eu tenho grupos metil no 1 e no 3. Então, vai ficar 1, 3 dimetil e o nome do ciclo aqui. Tudo bem? Mais um caso só, mais um caso particular já está de bom tamanho. Aqui, o que acontece? Eu tenho 2 grupos, só que eles são diferentes. Então, o que a gente tem que observar? Continua sendo o ciclo hexano, a cadeia principal. Se eu pôr 1 aqui é 3. Se eu pôr 1 aqui é 3 também. Tá, só que daí o que acontece? Eu vou ter que desempatar isso, porque a preocupação, né, da IUPAC é que em qualquer lugar do mundo, todo mundo, todas as pessoas coloquem o mesmo nome. Então, eu tenho grupos diferentes aqui. Esse aqui é o grupo metil de um carbono. Esse aqui é aquele grupo de 2 carbonos, é o grupo etil. Então, o que a gente vai fazer? Se os 2 sentidos de numeração resultarem os mesmos números para localizar os grupos, a numeração deve obedecer à ordem alfabética. Então, no alfabeto, o E vem antes do M. Então, eu vou pôr o carbono 1 no etil. Aqui já foi um pouquinho até demais, tá, gente? Não vai ser cobrado isso aqui, assim, em questões mais básicas, digamos assim, de Enem ou primeira fase, né? Então, aqui é o carbono 1, porque o E vem antes do M, é por isso. Precisa de uma regra para que todos escrevam da mesma forma. Esse é o 2 daí e esse é o 3. Então, ficou 1 etil, outro tracinho, porque vem outro número, 3 metil. Pode deixar tudo junto aqui, ou por um tracinho, tá? Ciclo hexano. O que vocês acham? Tá bom de nome, né? Tá bom de novo. Quando a gente for para as outras funções, a única coisa que vai mudar, as regras de nome, elas continuam as mesmas. O que vai mudar é que a parte final, né, que é de acordo com a função, não vai ser mais o. Então, vai ser mais rápido o estudo das outras funções. É reconhecer o grupo, ver a variação do nome pela parte final e assim vai. Até o final do ano vai dar para estudar bastante química orgânica. Agora, nós vamos fazer o quê? Tem esse aqui que eu coloquei. Por aqui, ó, mais um nome. Não chega de nome, não. Aqui apareceu uma dupla. Só para relembrar, tá? Que a dupla é prioridade. Então, aqui eu tenho um cicleno, uma cadeia mista, né, de um ciclo com uma dupla. Então, aqui, o número 1 não vai no grupo etil. O número 1 vai na dupla. Essa prioridade, ela continua aqui também. Então, esse aqui é um grupo etil, que são 2 carbonos. Daí, o carbono 1 tem que ser na dupla. Mas daí tem que pensar também um pouquinho, ó, porque o que acontece? Se eu colocar o 1 aqui, o 2 vai ter que ser aqui. Porque a posição 1, 2 tem que ser na dupla. Daí, até chegar no etil, vai ser carbono 5. A outra opção
que é a correta, aqui tem um grupo etil, né? É eu colocar o 1 aqui, o 2 aqui, daí eu já tenho o grupo etil no 3. Então, sempre testando a menor. Eu vou pôr a correta ali no que está na figura, fica melhor. 1. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 3 etil, ciclo. Pode pôr só penteno, não precisa pôr pente 1 eno, não. Então, hidrocarboneto, prioridade de numeração é a insaturação. Esse aqui, gente, aparece bastante para fazer a nomenclatura em aromáticos, onde eu tenho 2 grupos substituindo no benzeno. Então, é assim. Se eu for olhar esse primeiro, aqui, né, da esquerda, eu tenho 2 grupos metil. Para garantir a menor numeração, esse aqui eu vou chamar de benzeno mesmo, ciclo. Então, eu não vou me preocupar com a posição das duplas aqui. Eu só vou me preocupar com os radicais. Então, aqui eu posso pôr 1 e aqui 2. Então, o nome dele pode ser 1,2 dimetilbenzeno. Agora, não sei por quê, acho que é porque eles gostam de inventar moda, existe um sinônimo para a posição 1,2, quando eu tenho 2 substituintes, né, tem que ser, no anel benzênico, que é orto. Então, 1,2 eu também posso chamar de orto, ou simplesmente de O, para quem tem mais preguiça ainda. Então, esse daqui pode ser o orto dimetilbenzeno. É um sinônimo da posição 1,2 aqui. E isso é uma coisa que aparece bastante, às vezes, em contexto de enunciado. E daí aqui eu tenho 1,3 na sequência. Ó, aqui eu tenho 1,3. A posição 1,3, ela tem um sinônimo que é meta, ou M. A metanfetamina tem 1,3, deve ter, porque vem de posição 1,3, tá? Esse uso aí da palavra meta. 1,3 dimetilbenzeno ou meta dimetilbenzeno. Professor, e se fosse usar só o M ou só o O? Também, daí fica M dimetilbenzeno. Tira o meta e põe só M. M tracinho de metilbenzeno. É que eu não vou colocar todos aqui, mas pode aparecer também. E a posição para é 1,4, que é esse último aqui, ó. 1,4. Então, este daqui é 1,4 de metilbenzeno. Não vai inventar a moda, é só quando é benzeno. É um caso específico que é utilizado aqui. Acho que é porque aparece bastante, enfim, acabaram colocando aí, que é para de metilbenzeno. Um 5 não existe, porque se eu fizer isso daqui, mas eu quero pôr a 1,5. Se eu pôr um grupo metil aqui, e para ser 5 seria aqui, na verdade, isso aqui não é mais um 5, é um 3. Eu só virei, né, o composto. Então, existe um 2, um 3 e um 4. Eu posso até numerar diferente, eu posso colocar aqui 1 e aqui 3, certo? Garantindo sempre aí a menor numeração. Então, aparece esses sinônimos, e daí tem uma dica para não esquecer.
qual é o orto, qual é o meta e qual é o para. A gente vai lembrar de algumas partes do corpo. Então, vou desenhar aqui um corpo humano, palito, porque eu só sei desenhar palito. Daí tem aqui em cima com o, porque a posição 1, 2 é a que está mais acima, né? A gente tem a orelha. Desenhar grande só para dizer que é a orelha. Nossa, não está aparecendo uma orelha mais, mas tudo bem. Eu escrevi que é a orelha, então, né? É que eu coloquei grande. Por um brinquinho. Aqui tem a mão, porque daí a gente vai descendo a meta, né? Aqui tem a mão. E daí tem o pé. Então, lembra, 1, 3, né? Porque daí depois da orelha vem para a mão, vem descendo também no anel benzênico. E aqui, para no pé. E tá bom, gente, de nomenclatura de hidrocarboneto. Eu só vou falar algo que eu ia mostrar lá em cima que eu deixei para o final. E alguém vai tirar print. Eu vou também colocar depois naquela pastinha do Drive. Eu vou atualizá-lo. Acabou os slides. Eu preciso de um espaço para escrever. Lá em cima eu vou escrever. Então, assim, quando a gente fala de hidrocarbonetos, nós temos os hidrocarbonetos de... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Então, eu tenho aqui o grupo de hidrocarbonetos. Como eu reconheço a função? Só tem carbono e hidrogênio, não pode ter átomo de nenhum outro elemento, hidrocarboneto. Daí a gente tem os hidrocarbonetos de cadeia, não de cadeia, tá? É que assim, eu trouxe isso porque tem esse termo alifático, ele aparece também com outro contexto. Eu tenho os hidrocarbonetos alifáticos e os hidrocarbonetos aromáticos. Então, são dois grandes grupos. Os aromáticos são os que têm o anel benzênico, e os alifáticos são todos os outros, todos. Então, aqui a gente vai entrar em alcano, alceno, alcino, né? Eita. Alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano e cicleno. Aqui no, então, os aromáticos é o que tem o anel benzênico e todos os outros são hidrocarbonetos alifáticos, que às vezes aparece esse termo. Com anel benzênico. E aqui todos os outros, tá? Não importa se a cadeia é aberta, fechada, não importa. Saturada, insaturada, todos os outros. E é importante porque, assim, quando eu estou falando de tipo de hidrocarboneto, tem alifático e aromático. Mas quando a gente vai falar de classificação de cadeia carbônica, existe a cadeia carbônica alifática. E daí ela é específica, que ela tem que ser aberta. Não sei se de repente possa causar uma confusão aí com a cadeia, tá? Mas lembre mais das classes de hidrocarbonetos. Isso aqui eu acho que talvez apareça mais em contextos aí do que o alifático associado a um sinônimo de cadeia carbônica qualquer uma aberta, e não só em hidrocarboneto. Então, terminamos. Tem os alifáticos e os aromáticos. Estudamos todos. E acabou a aula. 10h50. Então é isso. O que tem de importante junto aqui? Petróleo, carvão e gás. É o que vai iniciar lá no centro de mídias. E eu vou pedir também alguma coisa relacionada nas atividades aí, tá? Então essa semana não vai ter química, que vai ser a semana A. Vai ter química na outra semana, tá? Muito bem.
Encerrar a gravação. Olha, 17, as pessoas vão entrando, né? Sempre a gente termina com 17, 18. Interessante. Encerrar reunião.